Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no website de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da MAHLE Metal Leve e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e público em geral devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Cláudio César Braga, diretor financeiro, e o Sr. Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cláudio, que dará início à apresentação. Por favor, Cláudio, pode prosseguir. Bom dia, Caroline. Obrigado pela introdução. Bom dia, na verdade, boa tarde, né? Já passou do meio-dia. Boa tarde a todos os participantes aí, obrigado pelo tempo e pela atenção e interesse de vocês na apresentação da MAHLE Metal Leve para o terceiro trimestre e o atualizado dos 9 meses. Eu acredito que esse trimestre, um pouco diferente dos trimestres anteriores neste ano, a gente está trazendo algumas notícias bastante positivas ou interessantes na foto de hoje. Algumas coisas são um pouco incertas ainda, que têm um caráter um pouco político, né, ou discussões que vão um pouco além do desempenho da própria empresa isoladamente, mas a gente vai, no decorrer da apresentação, aí passar por eles. Podemos ir para outra página, por gentileza? A gente começa aqui falando um pouquinho da nossa agenda. A gente tem uma página de destaques, como nos trimestres anteriores. Ali, superficialmente, a gente vai abordar os pontos que nos chamam mais atenção. Depois, a gente passa a palavra aqui para o Daniel Brasil para dar uma visão geral de mercado e o desempenho das receitas líquidas. Eu exploro depois, na sequência, um pouco mais os resultados financeiros, tanto do terceiro Q isoladamente, como dos nove meses acumulados. Um slide, como sempre, a gente falando um pouquinho da gestão financeira, e aí no final eu devolvo para a Caroline a palavra para a gente entrar na sessão de perguntas e respostas. Os palestrantes de hoje, como nos trimestres anteriores, sou eu e o Daniel. De destaques aqui, alguns pontos que a gente gostaria de chamar a atenção. A gente tem um faturamento aí de 4,1 bi nos 9 meses, mesmo a gente excluindo as aquisições, né, ou o que a gente chama ali de Projeto Athena, que vocês aí quase na totalidade apoiaram a aquisição no final do ano passado. Mesmo excluindo, a gente tem um crescimento no faturamento versus o mesmo período de 2024 de 7%. O crescimento do faturamento ele vem tanto de preço como vem de volume, então também uma notícia bastante interessante para a gente. Do lado direito dessa informação, a gente, na reunião do Conselho, 2 dias atrás, foi deliberado a aprovação de juros de capital próprio no valor de 82,5 milhões. O cash out desses juros de capital próprio está planejado aí para dezembro dia 17 de dezembro. A margem bruta, margem EBIT, eu vou explorar um pouco mais na sequência, que a gente exclui alguns desvios, e o mesmo acontece aqui com o EBITDA. Destaque é que eu acho que vale bastante chamar a atenção para esse assunto. Eu acredito que após um período ali de por volta de 8 anos, que a MAHLE Metal Leve não era reconhecida com o troféu Transparência da ANEFAC, este ano a gente voltou a ser reconhecido. A entrega do prêmio foi feita agora no mês de outubro. E para a gente, a volta a este reconhecimento tem um valor bastante especial, né? Então, em primeiro lugar,
Na verdade, ele reconhece a transparência e a qualidade das demonstrações financeiras da empresa. Esse aqui é o do exercício de 2024. Para a gente fica um target um pouco ambicioso, porque agora a gente quer receber o prêmio todo ano, então aí o esforço é um pouquinho maior e o comprometimento da empresa segue igual. É, um outro ponto interessante que nos chamou a atenção com relação a esse reconhecimento, a gente também percebeu na carteira dos investidores que estão no papel. Já tem alguns fundos estrangeiros até que têm um foco bastante forte na governança da empresa. Eu acredito que um pouco também o mercado, os analistas de mercados também estão percebendo tudo isso na qualidade dos relatórios e o apoio e o esforço que a gente faz aqui na empresa com relação à governança. Eu passo a palavra agora para o Daniel Brasil. Obrigado, Cláudio. Um bom dia a todos e muito obrigado pela participação na teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve do terceiro trimestre de 2025. Então, como o Cláudio falou aí, boas notícias, tanto com relação ao desempenho e também o prêmio da ANEFAC. Então, dando sequência um pouco aos destaques do mercado, né? Em 18 de agosto, o governo americano incluiu novos itens na seção 232, como, por exemplo, pistões e outros produtos da companhia, sendo considerados 50% de impostos na matéria-prima ali, o alumínio e o aço, e 10% no restante, o que reduz significativamente a tarifa anterior. Então, se vocês lembrarem, no call do segundo trimestre, nós comentamos que tinha entrado a tarifa de 50% para os itens da companhia, e agora, nessa nova configuração e entrando nessa seção 232, isso reduz, ou seja, estamos ali na média entre 14% e 18%, dependendo do produto e também da composição de custo do material, mas sem dúvida foi uma melhora significativa em relação ao que a gente tinha ali anunciado no início de agosto. Além disso, o Brasil e México assinaram um acordo de cooperação bilateral para a produção e uso de biocombustíveis, então isso tem como intenção alavancar o uso da tecnologia, né? Então utilizar aí a experiência do Brasil, principalmente na produção do etanol, isso em relação ao México, e também na cooperação em regulação e certificação dos veículos. Então é um passo bem interessante aí no uso de biocombustíveis. A gente vê com bons olhos aí essa cooperação e esse aumento aí do uso de biocombustíveis aí não só no Brasil, mas também aí em outros países. O terceiro item é a iminência aí da aprovação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Então nós tivemos aí inclusive reunião do nosso presidente Lula com a presidente da União Europeia, então tem uma expectativa aí que até o dia 20 de dezembro o acordo seja assinado. Então tem as tarifas que mudam ali gradativamente, então nós estamos aí nessa fase de finalizar a avaliação de impacto para a companhia com relação a esses itens, mas a gente enxerga aqui com bons olhos aqui um acordo comercial até para aumentar, ou seja, expandir ali, e a gente vê também como oportunidade em cima desse acordo, esse novo acordo comercial aí Mercosul e União Europeia. O próximo item é um acordo entre GM e Hyundai. Eles anunciaram aí um acordo de cooperação para o desenvolvimento de 5 novos veículos para a América Latina, com o primeiro lançamento para 2028. Então a gente tem aí essa cooperação entre as empresas, juntando esforços para poder diminuir esses custos de desenvolvimento. Então nós já vimos isso aí em outras ocasiões e agora recentemente esse anúncio aí tanto da GM quanto da Hyundai. O último item relacionado ao mercado é o anúncio da GM da montagem do veículo elétrico Spark no Nordeste, na antiga fábrica da Troller. Então, são as montadoras tradicionais que estão instaladas no Brasil também já se movimentando para ter essa produção local de veículo elétrico. Porém, cabe destacar que o mercado está puxando mais, ou seja, a gente tem um aumento do market share dos veículos híbridos. Então, isso é uma tendência, o híbrido tendo um aumento, ou seja, na participação mais acelerada do que o BEV. Entrando na linha de novos negócios alinhados com a estratégia da companhia. Então, nós fomos nomeados aí nesse terceiro trimestre para compressor de ar-condicionado para veículos leves, também para biela, para motores diesel convencional e híbrido,
além de módulo de filtro de ar para veículos leves e bronzinas para motores híbridos leves. Então, a companhia segue aí batalhando para a aquisição de novos negócios para ter esse aumento da receita, ou seja, sempre objetivando crescer acima do mercado com o ganho de market share. Então, trabalhando na competitividade para ganhar novos negócios. Passando para o próximo slide agora, por favor. Bom, nesse slide de número 6, nós temos a visão geral do mercado. Então, vendas e produção, Brasil e Argentina, e produção, América do Norte e Europa, que são os dois principais mercados de exportação da companhia. Então, iniciando ali por vendas de veículos leves no Brasil, nós tivemos um crescimento nos 9 meses de 3,3%, com 1.809.000 veículos. Nós tem uma certa desaceleração nesse número, a gente está mantendo essa venda diária, nós acompanhamos a venda diária de novembro, então novembro com uma venda diária muito similar ao que foi em outubro. Então, a tendência aqui nessas vendas é ficar nesse patamar aqui de 3,3%. Eu vou dar um pouquinho no final aqui da linha, a expectativa para fechamento do ano de 2025. Na Argentina, um desempenho impressionante aqui, com 63,6% de crescimento. Então, após a abertura do mercado com o novo governo, ou seja, teve uma condição mais favorável aqui e atingindo patamares aí de anos anteriores, né? Se a gente extrapolar aqui, ou seja, podemos aí ultrapassar 600.000 veículos, então que já foi ali o mercado argentino, já chegou até 800.000, mas 600.000 é um número bem significativo aí num passado recente aí comparando com outros anos. Somando o Brasil mais a Argentina, as vendas com crescimento de 11,5%, com 2.264.000. Falando um pouquinho agora da perspectiva para fechamento do ano de 2025. Então, no Brasil, temos ali 3,3%. A Anfávia revisou a projeção das vendas de veículos leves, que era 6,6%, foi revisada para 5,6%. Porém, muito provavelmente esse número não deve ser atingido, tá? Nós devemos ficar ali entre 1% e 2%, ou seja, o 3,3% caindo um pouquinho ali para 1% a 2% de crescimento. Na Argentina, uma perspectiva de fechar o ano com 45% de crescimento, e aí, consequentemente, fechando o Brasil mais a Argentina com um crescimento de 7%. Nós tínhamos ali no trimestre passado comentado de uma perspectiva de 8%, apesar das projeções tanto de Anfávia quanto a Defra sinalizarem 12%, a gente já visualizava um crescimento um pouco menor, tínhamos ali 8%, e revisando esse número com números mais atuais, nós temos ali 7% de crescimento esperado para fechar o ano. Em veículos pesados, as vendas nos 9 meses ali no Brasil, uma queda de 4,8%. Na Argentina, um crescimento de 63,3%, somando o Brasil mais a Argentina, 1,3% de crescimento. Esse segmento ele é mais crítico ainda com relação à questão econômica, né? Taxa de juros, investimento. Então, a gente tem ali uma projeção da Anfávia para fechar o ano no Brasil, na venda de veículos pesados, de queda de 5%, porém nós acreditamos que esse número deve terminar em 8% de queda. Então, o menos 4,8% chegando ali em menos 8%. Na Argentina, um crescimento de 63,3%, indo para 50% no fechamento do ano de 2025. Totalizando o Brasil mais a Argentina, a projeção para fechar o ano, passando ali o 1,3%, chegando em menos 3%. Então, vai ser a gente espera aí uma queda na venda de veículos pesados, comparando 25 com 24. Falando agora de produção, Brasil, um crescimento de 6,5% nos 9 meses. Na Argentina, um crescimento de 4,6%. Brasil mais a Argentina, 6,2%. E aqui, na projeção para fechar o ano de 2025, Brasil mais Argentina de crescimento com 4%. Então, ainda, ou seja, no campo positivo, porém, piorando um pouquinho ali o índice de 6,2% para 4% de crescimento. Em veículos pesados, menos 0,9% na produção dos 9 meses no Brasil.
Na Argentina, 20,6% de crescimento, Brasil mais Argentina 0,1%, e uma perspectiva de queda de 5% no fechamento do ano. Então a gente vê aí veículos pesados mais complicado, ou seja, sofrendo mais todo o cenário econômico aqui, alta taxa de juros, isso impactando, apesar da safra recorde esperada de grãos, a gente tem aqui uma segurando, ou seja, esse mercado, as montadoras sinalizando férias coletivas ali no fechamento do ano, um pouco mais prolongadas ali que o usual. Então esse é o cenário aqui do mercado Brasil mais Argentina. Passando para o mercado europeu e mercado norte-americano, então 9 meses a produção de veículos leves, uma queda de 2,3% na Europa, América do Norte uma queda de 2,4%, totalizando Europa e América do Norte com menos 2,3%, e uma perspectiva de terminar o ano com 2%. Então o índice deve ficar muito próximo aqui desse patamar. Então também esse mercado de produção global de veículos também passando aí, ou seja, por dificuldades e não subindo, né, não tendo um crescimento. Aqui a gente analisa não o global, a gente analisa Europa e América do Norte, que são os principais destinos aí das peças que a companhia exporta. Para veículos pesados, na Europa, nos 9 meses, caindo 3,3%, América do Norte uma queda de 17%, ou seja, bem mais significativa que a queda. A gente tem aqui efeito econômico, todo o tarifaço que foi colocado no país, então isso afetando ali a economia, também gerando incertezas ali na questão de governamentais de emissões, então para que direcionamento, né, das políticas para emissões. Somando Europa e América do Norte, uma queda de 10,1% e uma perspectiva para terminar o ano próximo ali de menos 8%. Então também, ou seja, melhorando um pouco, mas uma tendência aí nesse mercado de pesados não ajudando muito aí nesse cenário global de exportação. Próximo slide, por favor. Bom, no slide 7 nós temos o desempenho das receitas líquidas, tanto do terceiro trimestre quanto dos 9 meses. Começando aqui pelo terceiro trimestre de 25 contra o terceiro de 24, um crescimento no equipamento original doméstico de 76,5%. Se excluirmos a aquisição, as novas aquisições, o crescimento teria sido 15,4%. No equipamento original exportação, 2,5%. Nesse caso não tem diferença com e sem aquisição, o número é o mesmo. Totalizando aqui 42,2% no equipamento original e excluindo ali a aquisição na parte do equipamento original doméstico, teríamos um crescimento de 9,5% da receita. No aftermarket doméstico, um crescimento de 3,5%, tirando o efeito da aquisição, seria um crescimento de 0%, na verdade igual, né? No aftermarket exportação, 17,5%, esse índice também não muda. Totalizando o aftermarket, 522 milhões, com um crescimento de 5,7%, excluindo aquisições, 2,8% de crescimento. O total da receita, crescimento de 25,6%, excluindo as aquisições, o crescimento teria sido de 6,4%. Então também temos aqui uma base de comparação maior aqui no terceiro trimestre de 2024. Falando um pouquinho agora dos 9 meses de 2025, onde atingimos ali 4 bilhões, praticamente 4 bilhões e 100 de faturamento. Então, no equipamento original doméstico, um crescimento de 80%, excluindo as aquisições, o crescimento teria sido 18,3%, que é acima do desempenho do mercado, da produção de veículos do mercado doméstico. E aqui tivemos ganho de market share, principalmente em filtros de emissões evaporativas e também na parte de pistões, na parte de componentes de motor. No equipamento original exportação, uma queda de 0,7%. Então, apesar do ganho cambial aqui, nós temos aí uma redução da receita. Nós vimos no slide anterior o desempenho da produção de veículos leves e pesados ali, Europa e América do Norte, com queda. Então, acompanhamos aqui o desempenho do mercado, até um pouco melhor do que foi o desempenho do mercado.
E no equipamento original, nos 9 meses, quase 40% de crescimento, e excluindo as aquisições, o crescimento teria sido de 8,8%. No aftermarket doméstico, um crescimento de 8%, excluindo as aquisições 3,3%. Nesse caso aqui também foi comentado em calls anteriores, né, aqui, principalmente na Argentina, toda a questão da abertura de mercado, então trouxe aqui níveis de preço mais alinhados com o mercado, então tínhamos um mercado fechado e restrições para importações de algumas empresas, então tinha uma situação diferenciada, e com essa abertura de mercado, a gente, ou seja, adaptando aqui aos níveis de mercado, e consequentemente a gente tem uma redução nessa receita da Argentina, e aí quando eu consolido, tenho aqui um crescimento sem aquisição de 3,3% no ano. Então, o Brasil conseguindo compensar esse desempenho do mercado argentino aqui do aftermarket, que nós denominamos doméstico aqui a junção das vendas aqui do Brasil e da Argentina, né, da nossa operação em Garim. Aftermarket exportação, crescimento de 10,3%. Aqui o índice também não muda com a aquisição. 8,4% a soma do aftermarket, excluindo a aquisição, um crescimento de 4,5%. E aí, consequentemente, o total da receita, um crescimento de 26%, excluindo as aquisições, um crescimento de 6,9%. Então, um crescimento bem interessante aqui da receita aqui nos 9 meses do ano, atingindo aqui 4,1 bilhões de reais. Eu volto a palavra agora para o Cláudio e estarei disponível ao final aqui para perguntas e respostas. Joia. Obrigado, Daniel. Dando um pouco de sequência, apenas recapitulando qual é a lógica aqui deste slide, depois do slide seguinte, somente para dar um pouquinho mais de transparência, porque com a hiperinflação na Argentina nos últimos anos, né, apenas recordando um pouquinho da história, se caso tem alguém novo aqui dentre os participantes, a Argentina já acumula hiperinflação nos últimos 6, 7 anos. No ano de 2023, não é relevante aqui para a nossa análise, mas apenas dando um pouquinho de contexto, logo em dezembro a gente teve, além da inflação acumulada no ano, uma max desvalorização na Argentina, do peso argentino de basicamente aí 100% em um único mês. Isso impactou em cheio o primeiro trimestre de 2024. Né? E a gente percebeu este impacto em 2024 não na mesma intensidade que foi o primeiro trimestre, acontecendo também no segundo, terceiro e quarto. Com todas aí a assertividade aí do plano econômico do governo do presidente Milei na Argentina, e também acredito uma acomodação e aceitação ali, tanto dos parlamentares como também do público em geral, as medidas têm que se mostrar efetivas e a inflação tem voltado a parâmetros um pouco mais adequados. Não o suficientemente adequados ainda para descaracterizar a hiperinflação, a gente continua tendo hiperinflação na Argentina, e a gente até acredita, pelas projeções do Banco Central argentino, a hiperinflação na Argentina persiste ali pelo menos até 27 e potencialmente 28. Então, mas em níveis muito menores, né? Mas tudo isso é projeção futura, tudo isso é muito incerto. Então, com base nos parâmetros que a gente tem, voltando agora a 24 e 25, no Q1 de 24 a gente teve um impacto que no Profit and Loss, contabilmente, ele é bastante positivo. A parte nociva da hiperinflação, a gente verifica ela no patrimônio social da empresa, né? Então, a gente não fala muito do patrimônio social, mas nas demonstrações financeiras você tem todos os detalhes ali, tá a parte nociva. Na verdade, são todos ajustes aí contábeis. Então, para dar um pouquinho de transparência, porque várias vezes a gente se deparava com perguntas comparando percentuais que não eram exatamente comparáveis, né? A gente criou esses 2 slides, então a gente sai das extremidades, as colunas num cinza mais escuro, o valor reportado, o valor que todos vocês aí podem ver nas demonstrações financeiras, e a gente exclui na coluna, e voltando em direção ao centro, o efeito da hiperinflação. Indo de forma geral, aí no terceiro trimestre de 25 isoladamente, você percebe um impacto total no lucro líquido de 25, de 3 para 4 milhões de reais, e no ano anterior ali foi 1,6.
Quando eu tiro esses impactos, a gente criou a coluna central de ajustado para que fique um pouquinho mais comparável, né? E mesmo assim, se a gente olha, não preciso explorar vendas, aí o Daniel Brasil já explorou, né? Mesmo tirando o efeito das aquisições, que a gente não dá uma transparência por razões específicas, né? Que são razões mais voltadas à estratégia comercial, né? Com relação às aquisições em si, mas mesmo se eu tiro ali o volume de venda das aquisições de 2025, como o Daniel falou, a gente tem um crescimento acima de 6% versus o mesmo período de 2024, e recapitulando o que a gente também tem falado, desde o primeiro trimestre, a composição do aftermarket, até da estrutura de custo das aquisições, né, do projeto Athena, como foi batizado naquele momento, ele tem, na verdade, um gross profit em percentual das vendas inferior ao comparável da MAHLE Metal Leve. Uma grande parte está em função do aftermarket, que eu não vejo nem isso como um problema, né? O aftermarket nas aquisições ele tem uma participação no total das vendas muito abaixo do que tem a MAHLE Metal Leve sem as aquisições. Porém, eu vejo isso mais com olhos positivos aí como um campo a ser explorado aí para o futuro, tá? Não é um ponto de preocupação e foi considerado tudo isso no valuation lá na aquisição. Mas resumindo, tudo isso na verdade leva o nosso gross profit a patamares em percentual sobre as vendas mais baixo, que é o que vocês veem na penúltima coluna, né? Então, mesmo assim, tirando o efeito da hiperinflação, eu fico agora com o terceiro Q de 2025 com 29,4% e no ano passado 33,5%. Então, em teoria, sinaliza aí, seria uma deteriorização. Na realidade, quando eu tiro daqui as aquisições, e quando eu tiro daqui, eu acho que também vocês se recordam das calls anteriores, tivemos problemas pontuais em Limeira, e na Argentina de forma geral, tanto na planta exportadora ali de Rafaela, como também no aftermarket em Garim. Quando eu tiro esses fatores que são relativamente atípicos este ano, quando eu tiro da comparação versus 2024, os 29,4% que vocês veem lá embaixo como margem bruta, na verdade seriam 34%, ligeiramente acima do que foi o ano anterior. Ainda falando um pouquinho sobre esses desvios atípicos, né? A gente tem percebido com bons olhos e um progresso bastante positivo já na planta de Limeira. Então, as medidas aí que foram tomadas pela equipe de Miller, a gente já começa a ver um pouco de resultado. Muito provavelmente a gente já tem uma melhora ainda mais significativa para o próximo trimestre. Mas a gente já percebeu, na verdade, uma volta basicamente ao normal no aftermarket de Garim. É claro que isso, o normal, na realidade que o Daniel acabou de comentar, né? Então, como o mercado, por ser um pouco mais fechado e a gente tinha uma capacidade de importação maior em função de ter um volume grande de exportação na planta de Rafaela, tirando esse efeito, né, que isso é um ajuste do mercado, na verdade o desvio basicamente no terceiro trimestre ele está basicamente tendendo a zero, né? Então já em Garim a gente percebe ali uma melhora significativa. Indo para o slide seguinte, falando um pouquinho também do resultado de 9 meses, na mesma lógica, né? Então não preciso explicar a estrutura do slide. Aqui é um pouquinho mais perceptível, né? Quando na página anterior, quando a gente fala ainda da hiperinflação, a gente tem um impacto na última linha de 10 milhões e o ano passado ali de 37 milhões, né? Só para ter uma ideia da diferença de ano versus anos aí. Indo na mesma lógica, tirando o efeito das aquisições ali que o Daniel comentou de quase 7% de aumento de vendas contra os 9 meses de 2024, indo direto lá para a margem bruta, os 28,9 também seriam 34,3. Então ali também relativamente superiores aí ao que foi em 2024. Indo agora um pouquinho no nível de transparência que a gente consegue dar aqui para o mercado sobre as aquisições, na mesma lógica, eu acredito que logo a gente para de falar de aquisição, tá? Porque só relembrando, né, isso impactou, na verdade, o último trimestre, o Q4 de 2024. Então, quando nós nos reunimos aí para qual de resultado do fechamento de ano, basicamente já o quarto trimestre será comparável, né? Então as aquisições já estarão nos 2 trimestres. A gente ainda vai ter que tocar no assunto quando a gente fala do total acumulado do ano, porque nos 9 meses de 2024 as aquisições ainda não estavam lá.
Mas olhando para a performance das aquisições, na verdade, você percebe ali como se fosse nesse odômetro aí, o ponteiro do meio seria ali o 100% do valuation. Então, tudo que estivesse aí à esquerda dessa barra central em azul escuro a gente estaria performando abaixo do que a gente considerou no valuation, e traduzindo isso para uma língua mais positiva aqui da Mali Metal Leve, da base que foi calculado o preço de aquisição. Quando você fala de receita, a gente tem um desempenho bem acima do que foi do valuation, né? Então, quando você olha isoladamente o faturamento das aquisições, a gente está falando, na verdade, de um aumento contra o valuation da ordem de 20%, só para ter uma ideia de quão melhor performando eles estão. Quando eu olho para o EBIT, você percebe que o nosso odômetro ele já está quase ali no limite, né? Então, aqui eu não posso discorrer um pouco mais sobre o detalhe da estrutura de custo, mas, na verdade, o EBIT a gente está performando muito acima do que a gente previa lá no valuation. E o ROIC, o retorno sobre o capital investido, também indo na mesma tendência. Ficando ainda nesse slide um pouquinho, tudo isso a gente até considerou um pouco de trazer um pouco mais de informação para vocês agora nesse momento, mas apenas antecipando um pouquinho, e depois no final o consenso aqui dentro da empresa foi, a gente fala disso na verdade no fechamento do ano, porque a gente liquidou a dívida que a gente tinha com o vendedor da operação, né? Se vocês se recordam lá nas discussões do comitê independente, né, com relação ao valuation e o preço final acordado, a gente planejava naquele momento, com o caixa que a gente tinha, né, da nossa operação na Mali Metal Leve, basicamente um endividamento de 100% da operação, né, o que não ocorreu. Tá? O que não ocorreu, basicamente, a gente liquidou, né? Apenas antecipando um pouquinho, a gente liquidou as aquisições agora em outubro. Então, isso a gente dá aí uma transparência maior quando a gente mostrar o resultado do ano, né? Isso ocorreu depois de setembro. Mas uma boa notícia, né, é que também a alavancagem foi muito inferior, porque basicamente dos 100% que a gente previa recorrer a bancos aí para pagar a aquisição, a própria operação, a própria aquisição, como também a melhora da performance da Mali Metal Leve, basicamente o que a gente precisou de banco foi metade da operação. Então, de forma geral, não só do valuation, que é o que vocês têm na tela neste momento, das aquisições, quando a gente olha dentro do que a gente previa a Mali Metal Leve, isso tem um impacto também positivo. Pelo caixa que tudo isso, né, a somatória da receita e do EBIT, depois gera um caixa. Ele está agregando na Mali Metal Leve, e o próprio caixa da Mali Metal Leve, na verdade, a gente precisou recorrer a financiamento a metade da operação só. Que também a gente volta aí no ano que vem e dá um pouquinho mais de transparência. Falando um pouquinho da gestão financeira, aqui indo de forma resumida ali ao terceiro trimestre, a última linha, o detalhe vocês têm nas demonstrações financeiras. Se houver alguma pergunta, a gente também pode decorrer aí na perguntas e respostas sem nenhum problema. Mas você percebe no terceiro Q aqui um resultado financeiro líquido de 6,7 milhões, basicamente menos que um terço do que foi o ano passado, no mesmo período. E quando você olha os 9 meses, aqui 36%. O que eu acho interessante quando a gente olha aqui dentro, na verdade, tem um ponto que vale a pena a gente lembrar, lembrando do endividamento, da estrutura de endividamento da Mali Metal Leve, basicamente em torno de 85% desse endividamento ele está com base em exportações, né? Então, exportações que devem aí, e endividamento que deve vencer uma parte aí no decorrer de 2026, uma outra parte no decorrer de 2027, e basicamente de 85% desse faturamento no momento que a gente recebe a exportação, neste caso aqui, né, em euros, a gente liquida aí o endividamento pelo mesmo montante. E mesmo com a gente falando de endividamento hoje, ou de uma Selic na casa de 15%, imaginem com o spread bancário, custo financeiro para as empresas, a negociação que foi feita para esse endividamento com lastro em euros está indo na casa de 5%. Então, e hoje, quando você olha com a situação da Europa, um endividamento de uma empresa na Europa em euros já está acima de 5%.
Então, eu diria assim, eu vejo, não poderia ter sido feito de melhor maneira a estrutura que a gente, na verdade, financiou a operação de 2023. E o que a gente, na verdade, financiou agora a metade da aquisição que foi necessária. Tá? Falando um pouquinho do gráfico que está um pouquinho abaixo, você percebe ali uma melhora do caixa. Essa melhora não vai persistir. Vou me colocar de uma forma diferente para não dar uma conotação aí incorreta. Esse excesso de caixa que vocês veem no fechamento do terceiro trimestre não é o mesmo que a gente verá em dezembro, porque, como eu comentei no slide anterior, a gente realizou a quitação das aquisições agora no último trimestre. Tem um consumo de caixa, obviamente, com isso. Você vê uma mudança no comportamento ali dos financiamentos de curto e longo prazo. E a nossa alavancagem, sem dúvida, né, a gente continua sendo uma empresa altamente pagadora de dividendos. O primeiro ponto. O segundo ponto, as aquisições, mesmo a gente tendo gerado caixa ali mais ou menos na metade no montante para pagar, eu precisei da outra metade também de financiamento. E a gente continua investindo bastante em CAPEX. Né? Então, para vocês que percebem ou observam os relatórios financeiros, a gente tem investido bastante em maquinário, em expansão de fábrica, em novos produtos, em reformas que aumentam a vida útil de alguns equipamentos e em segurança. Então, a empresa e o conselho têm apoiado bastante toda essa movimentação de CAPEX. Mas tudo isso necessita dinheiro. Né? Então, quando você percebe, mesmo com a gestão da empresa com relação à estrutura de endividamento e ao financiamento nosso, a nossa alavancagem ela não é comparável aos 9 meses do ano anterior. Ela está melhor do que o que nós prevíamos, mas comparando período contra período, ela ainda não está ali no mesmo patamar. Falando um pouquinho do fluxo de caixa, aqui de forma bem rápida, você percebe o capital de giro agregando de uma maneira bastante positiva, quase 500 milhões de reais ali, e a geração do caixa em si, mais de 540 milhões. A gente tem algumas linhas ali reduzindo, né? Então você percebe uma redução bastante forte em dividendos e juros de capital próprio, impostos, né, que é um pouco além do nosso controle na realidade, e a própria aquisição que a gente decorreu aí na apresentação, os desembolsos que foram feitos nesses primeiros 9 meses aí dos pagamentos. Né? Então, no final, mesmo assim, você consegue ver um aumento que a gente viu na página anterior do caixa ali na ordem de 180 milhões. Eu acredito que aqui a gente encerra, eu devolvo para a Caroline e a gente abre agora para pergunta e resposta. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Jonathan Coutras, da JP Morgan. Oi, boa tarde, Cláudio. Daniel, parabéns pelo trimestre. Eu tenho duas perguntas do meu lado. Primeiro, ainda sobre as margens, né, que o Cláudio mencionou bastante na abertura, né? Vieram um patamar bastante forte nesse tri, né? Principalmente na ótica sequencial, né? Acho que muito por conta da divisão de termal e fluidos que vocês detalham no ITR, né? Que teve essa melhoria aí de 6 pontos tri a tri. Então, só entender qual foi o driver, né, dessa melhoria no trimestre, quais são os segmentos que transitam essa divisão, né, esse Thermal and Fluid Systems, né, se é mais aftermarket, OEM, doméstico ou externo, né. E a segunda pergunta, a MAHLE é historicamente uma grande pagadora de dividendos, né, com um payout aí quase que completo do lucro e, como sabem, tem uma discussão avançada em Brasília, né, de taxação de dividendos a partir dos lucros do ano que vem. Então, eu queria entender como está a cabeça, né, da MAHLE sobre o tema, né. Vocês têm uma reserva de lucro tanto quanto relevante, a alavancagem não é um problema, né. Então, só entender o potencial de dividendos extraordinários mesmo dado essa taxação, né. Obrigado, pessoal.
Tá, obrigado pela pergunta. Assim, eu acredito que uma parte da tua pergunta eu consigo responder. Daniel, fica à vontade, caso eu não responda tudo, você entra, por gentileza. Indo um pouco fora da sequência, de repente, que você colocou, começando, talvez dando notícia ruim primeiro, talvez seja a melhor forma de você endereçar uma resposta. Com relação a potencial tributação dos dividendos, né, que avançou bastante rápido, né, no decorrer deste ano, né? Então, se eu não me engano, isso começou ali em agosto, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados, e depois foi para o Senado, aprovado pelo Senado, se eu não estou equivocado, no começo de outubro, né? Só falta aí a sanção ou o veto do presidente da República. A lógica de mercado, e você deve conhecer melhor do que eu, né, aí dentro do banco, todo mundo espera, sim, que a lei entrará em vigor. No nosso caso, a gente tem estudado bastante, né? A gente apresentou para o conselho há 2 dias atrás, na verdade, qual era a sugestão do management da empresa com relação a este assunto. Também a gente entrou bastante em contato com o acionista controlador, que é não é o único interessado, mas é o principal interessado, né? Ali, se ele vota a favor e contra neste assunto, como não há conflito de interesse, basicamente a decisão seria tomada. E o que eu posso te falar neste momento, não tem, se a lei se mantiver do jeito que ela está escrita hoje, né, a gente não tem intenção de antecipar dividendos. E isso tem uma lógica por trás, tá? No nosso entendimento e dos 2 escritórios de advocacia que nos apoiaram nas análises, os principais impactados aqui serão alguns investidores, pessoa física com dividendos acima de R$50 mil, que não é a grande massa dos investidores ali dos minoritários. Quando eu olho para a composição dos minoritários, tem uma parcela sim de fundos estrangeiros, mas não é a maior parte da parcela, e os fundos brasileiros eles não têm um impacto do imposto de renda retido. Quando eu olho para o controlador, basicamente ali 4%, 4 a 5% dos papéis da Mali Metal Leve pertencem sim a uma entidade que está no estrangeiro. Essa entidade de imediato é automática, é impactada pelo imposto de renda retido, mas, né, a outra perna do controlador é uma empresa que está aqui localizada no Brasil, e essa não tem um impacto do imposto de renda retido hoje, né? Aí quando você olhar os resultados de 2026, aí está fora de discussão, né? E é todo mundo impactado, né? Em teoria. Então a decisão que a gente planeja, né, caso mantenha do jeito que está, é não propor antecipação de dividendos, porque o impacto que tem de imposto para os investidores diretamente envolvidos no papel da Mali Metal Leve, ele é inferior ao custo financeiro, tá? Porque também a gente não teria caixa suficiente. Apenas corrigindo um pouquinho, na verdade a gente não tem um grande volume ainda de reservas, tá? A gente começou a recompor reservas ali, né? Isso vocês aprovaram na AGO de abril deste ano, se eu não estou equivocado, alguma coisa na ordem de 157 milhões, e excluindo essa reserva, uma reserva de expansão que a gente tem somente a reserva legal, né, que tinha ali no começo de 2024 quase no limite legal, a gente capitalizou e a gente voltou a recompor a reserva legal na ordem de 5% do resultado. Então, assim, na nossa ótica, vendo o custo financeiro hoje, mesmo com o impacto de 10%, é nocivo. Tá, assim, é nocivo para o investidor no médio e longo prazo. Potencialmente beneficiaria algum investidor. E aqui, na verdade, a nossa abordagem foi com foco 100% nos investidores. Tá? Com relação ao tratamento dentro do controlador, isso é discutido numa outra esfera. Como tem uma empresa no Brasil, a decisão que estão tomando nessa empresa é relativamente diferente à da Mali Metal Leve, como a empresa listada em questão. Como a gente também entende, né, que assim, só para alinhar o entendimento, tem um descompasso entre a lei da sociedade anônima e essa lei, ou potencial lei que aí está sendo discutida, né? Tem um tratamento relativamente distinto entre empresas empresas listadas, empresas SA ou empresas limitadas. E essa empresa que está como principal acionista da Mali Metal Leve é uma empresa limitada, não é uma empresa listada. Ela tem um tratamento relativamente diferente com relação ao momento do cash out
O momento da deliberação está claro, tem que ser este ano, mas o cash out ele tem um tratamento diferente. Então, assim, o que eu posso compartilhar contigo até o momento, do jeito que está escrito, a gente não tem intenção de antecipar. Tá? Uma outra razão disso, acho que é importante, né? As reservas pertencem aos investidores, né? Isso está fora de questão, né? É só uma questão de timing aqui. Com o custo financeiro, uma Selic de 15% e um spread bancário que pode variar entre 1, 2, e, dependendo do caso, até 2,5%, não seria uma alternativa adequada a propor ao Conselho. Na nossa perspectiva e com a nossa estrutura, o endividamento para antecipar dividendos, tá? Então não, a gente não planeja. Com relação à tua primeira pergunta, e aí o Daniel aí pode me ajudar um pouquinho, tem sim o impacto do termal, mas também tem de produtos nossos, tá? Que já estavam antes da Mali Metal Leve. Não tem, né? Então, ali, relembrando os comentários ali que o Daniel fez na apresentação dele, quando você, mesmo excluindo as aquisições, ou a maior parte ali ou uma parte do que a gente chama termal, a gente tem um crescimento ali de 6%, no acumulado quase 7%, tá? A gente também tem, e você percebe isso na demonstração financeira, filtros, na verdade, performando muito bem, né? Então, assim, a demanda pela nossa linha de produtos filtros, ela melhorou bastante. É uma linha relativamente complicada, né? Então, assim, tem o OEM, tem um mercado bastante focado na qualidade, que é o que a gente oferece para o cliente, mas para o aftermarket é uma linha um pouco mais complicada, que de repente, em alguns segmentos do aftermarket, a qualidade é menos relevante, e ali pode ser que o nosso produto filtros não fique extremamente competitivo, mas mesmo assim, filtros performam muito acima. Daniel, se quiser complementar alguma coisa, por favor. Eu acho que vale, vale destacar novos projetos que entraram e que alavancaram bastante o faturamento de filtros. Então, quando a gente fala do faturamento total, o crescimento, se a gente olhar a operação de filtros isoladamente, o impacto no crescimento da receita é muito significativo. Então, isso também ajuda na alavancagem, né? Então, você tem uma manutenção ali nos custos fixos e aí você tem essa melhoria também nas margens. Então, novos negócios que entraram ano passado e que estão full agora no faturamento, isso alavancou bastante o faturamento e contribuindo aí para o aumento da margem. Não, Não perfeito, sei se obrigado, Daniel. responde aí as perguntas, Jonathan. Obrigado aí, Não, bom foram dia. sim. Isso tem razão, Claudio. Eu estava olhando aqui, era 100 a expansão e modernização, é 157 a expansão e modernização. Você tem razão. Desculpa, obrigado. Não, perfeito, obrigado. Acho que tem mais uma pergunta, ou mais duas perguntas. Caroline, passo para você. Obrigada. A próxima pergunta vem de Diego Bezerra, do Citi. Olá pessoal, tudo bem? Parabéns aí pelos resultados e obrigado por pegar a minha pergunta, que são duas do meu lado. Principalmente quando a gente olha para a Argentina, a gente vê que o país está indo super bem na produção e vendas de veículos. Queria saber um pouco o que vocês estão pensando para frente, assim, como vocês enxergam os últimos movimentos políticos por lá, isso pode ser positivo, enfim, como vocês enxergam a geografia. E quando a gente olha para o Brasil, tanto em produção e em vendas, continua super fraco. Algum sinal de melhora na ponta? Como que vocês estão vendo produção e vendas de veículo aqui na ponta? Obrigadão pelo tempo. Valeu, pessoal. Bom, Diego, obrigado aí pela sua pergunta. Com relação à Argentina, como eu comentei, está chegando num patamar similar a anos anteriores, então se a gente atingir ali uma venda de 600 mil, ainda é inferior a um patamar já de 800 mil que alcançou, mas nós vemos com bons olhos e para nós aqui da companhia, a gente sempre trata esse mercado combinado, né? Então você tem às vezes o Brasil compensando o mau desempenho da Argentina e nesse ano, por exemplo, você tem o contrário, ou seja, a Argentina contribuindo positivamente para o resultado e nós temos ali os motores que são utilizados nos veículos que são produzidos na Argentina, ou seja, na sua maioria são aqui do Brasil, então você tem muito veículo de lá que é exportado para cá e vice-versa. Então a gente sempre olha isso como um conjunto e nós entendemos que tem aí ou seja, uma tendência dessa estabilidade, pelo menos nesse final de ano, início do ano, a gente não vê aí grandes alterações aqui nesse cenário que nós temos de Argentina.
Com relação ao Brasil, realmente a gente tem ali uma deterioração desses patamares, né, nessa venda. Então, geralmente, o final do ano tem uma aceleração na venda de veículos. Então, não é isso que a gente está vendo na venda diária de novembro. Então, novembro, a venda diária de veículos leves no mesmo patamar de outubro, que não é um patamar ruim, vamos falar assim, porém não tem aquela acelerada que tem, vai ter a entrada do 13º agora para dezembro, mas os juros elevados, ou seja, realmente dificulta a aquisição do veículo, né? Então isso não impulsiona. Em contrapartida, a gente sabe que o aftermarket, em momentos onde os veículos novos não estão vendendo tão bem, a gente tem a revisão dos veículos usados, então isso também nos ajuda aí na nossa unidade de negócio do aftermarket. E em veículos pesados, mais ainda, né? Porque a gente está falando de investimento, então é uma compra que é bem racional e com esse patamar de juros, ou seja, as empresas têm segurado esse investimento para a troca da frota. O ano que vem é um ano de eleição, então nós entendemos também que devem ter aí estímulos para a economia. Então, atualmente a gente prevê, ou seja, um crescimento para o ano de 2026, tanto para veículos leves quanto para veículos pesados. Não é um crescimento de 2 dígitos, a gente está falando ali de um crescimento de 2, 3%, mas é um crescimento. E aí, tendo esse volume da Argentina fazendo essa composição. Então, realmente a gente tem, esse ano, teve um aumento da participação de veículos importados, o que não ajudou muito na produção. Nós tivemos ali uma perda em produção devido ao aumento de veículos importados, porém, agora temos o início da produção da BYD, por exemplo, aqui no Brasil, obviamente no início com muito componente importado, vamos ver aí o plano de localização da montadora para atuar. Nós temos parceria, ou seja, a MAHLE é fornecedora da BYD lá na China, então nós temos componente nas aplicações que são vendidas aqui, que em eventuais localizações a MAHLE vai estar participando desse processo, né, para ser nomeado ou não. Mas o mercado automotivo, não só aqui no Brasil, né, globalmente, a gente viu também Europa e América do Norte também com dificuldades. Então, o mercado automotivo é um segmento que a gente sabe de altos e baixos, e no momento a gente está numa certa desaceleração, e aí vamos ver se tem algum incentivo aí que ajude aí o ano de 2026. Mas o patamar que nós estamos esse ano, ele já é, comparado com o período pré-pandemia, a gente já está num patamar bem razoável. Então, você vê o faturamento e o resultado da empresa nesse ambiente, né, com essa produção. Então, nós, nessa manutenção para o ano que vem, se for o caso, nós entendemos aí que é positivo também, tá? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Diego. Não sei se ficou Não, claro. perfeito, Daniel. Perfeito. Tudo bem claro aqui. Obrigadão. Ok. Valeu. A próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Oi, pessoal. Boa tarde. Na verdade, é só um follow-up em relação à questão de rentabilidade nesse último trimestre. A gente viu essa melhora, né, principalmente na dinâmica sequencial, vocês detalharam um pouco dos fatores. Eu só queria entender o quanto que, eventualmente, talvez tanto top line quanto rentabilidade, pode ter um impacto aí mais concentrado no quarto tri relacionado a tarifas Estados Unidos-Brasil. Então, enfim, a gente entende que talvez no terceiro trimestre esse efeito tenha sido um pouco menor versus o que talvez aconteça com o setor todo aqui no quarto trimestre. Só queria entender como que vocês estão vendo essa dinâmica. Obrigado. Bom, Gabriel, obrigado pela pergunta. Assim, eu não consigo, na verdade, te passar nenhuma informação com relação ao quarto trimestre, mas apenas assim, seguindo a sequência do que o Daniel Brasil ali apresentou para a gente no início da apresentação, a gente iniciou toda essa discussão, os governos iniciaram toda essa discussão falando em níveis de tarifa aí ao redor de 10%. Subiu um pouco ali o calor das discussões, indo mais para um campo político, e aí a gente já estava considerando 50%. A gente sim, no momento que se tornou 10%, a gente foi parcialmente impactado. No momento que virou 50%, obviamente também a gente foi impactado. E agora, como o Daniel falou aqui, com essa abertura e inclusão
dos nossos produtos ali, basicamente indo 50% somente o aço e o alumínio, praticamente todo o plástico, valor agregado, todo o restante, o nosso lucro, né, porque tudo isso a gente está falando de tarifa de importação nos Estados Unidos, né, com base no nosso FOB, tudo isso o ponto de partida, né? Então, ali a tarifa dos 50%, na verdade, o impacto para a gente 14, 18% na média, né, dos nossos produtos. Isso ainda não temos impacto, né? Então, assim, indo somente pela sequência dos eventos, o impacto que houve ali no segundo trimestre foi menor do que o impacto que houve em terceiro trimestre, quando a tarifa se tornou 50%, e agora, indo para 14, 18, o que nós esperamos sim é ver um impacto menor. O que eu acho importante a gente lembrar é que quando a gente reportou isso para mercado, basicamente em torno de 4% do faturamento da Mali Metal Leve era impactado. Então, basicamente ali algo perto de 7, 8% das receitas da Mali Metal Leve eram exportações ou são importações para os Estados Unidos. E destes, né, porque tudo isso também vale o Incoterm, né, depende da modalidade que você vende. Né? Então, em alguns, na verdade, o custo da importação da tarifa já estava por conta do cliente, e em outros, pela nossa estrutura comercial, isso seria custo da Mali Metal Leve, seria basicamente 4% do faturamento. Então, a gente nunca falou de algo extremamente representativo. A preocupação que a gente sinalizou desde o segundo Q era um pouco macro, mais macro do que micro nosso. Né? E um outro ponto que a gente também mostrou aí, Gabriel, foi que a gente já estava bastante avançado nas discussões com os clientes. Então, basicamente, 85% dos clientes ali a gente já tinha acordo assinado de reembolso do que nos impactava. Então, ali, naquele momento, a preocupação que existia do impacto da tarifa dos 4% nas nossas vendas, ele se tornou mais uma preocupação do timing, né, que a gente receberia, né? Então a gente sim pagaria essa tarifa e depois demoraria um tempo até o cliente com as evidências auditar, porque a gente tem que submeter as documentações, tudo isso, né, da importação dele, qual era o impacto nosso de verdade, e o reembolso. Então seria só um timing e os reembolsos começaram a ocorrer já, tá? Não é que ficou um acordo no papel, na verdade isso se tornou realidade. Agora 14, 18% tudo indica um cenário mais favorável no quarto Q. Porém, aqui o que eu acho que é mais importante, sendo honesto contigo, é que a gente volta para o jogo. A gente volta para a discussão, a gente volta a ser um parceiro econômico. Quando você tem um país no meio de vários países que te fornecem autopeças, né, no caso dos Estados Unidos como cliente, um país, o Brasil, indo a 50%, isso meio que nos colocava um X. Né? E agora, indo para 14, 18, a gente voltou à discussão, né? A gente continua sendo. Né? Um outro ponto que eu acho interessante aqui, né, e não prevendo o futuro, começou em um estado e agora já está na Suprema Corte dos Estados Unidos uma discussão da inconstitucionalidade de parte dessas tarifas. Né? Então também é um outro ponto também que é incerto, né? Também volta aí ao político e agora um pouco mais a discussão sobre a validade da lei, né? A constitucionalidade da lei. Então, assim, sem dar nenhuma guidance aí, Gabriel, só indo pelos percentuais e pelo que eu acabei de explicar, a gente espera, assim, um impacto menos negativo das tarifas no resultado do quarto Q. Não sei, Daniel, se quer corroborar alguma coisa, fica à vontade. Não, Cláudio, acho que é destacar isso, né? Ou seja, as negociações com os clientes avançadas e já tendo, inclusive, impacto de recebimento. Né? Então, acho que agregar essa parte aqui e, obviamente, isso ainda está em discussão. Então, mesmo essa taxa que está, essa recíproca que está de 10%, está sendo julgada lá pela Suprema Corte Americana. Então, pode ter alteração, isso não só para o Brasil, mas também para os demais países, mas acho que é isso que o Cláudio comentou, né? Desde que seja algo similar para os países, né? Não seja países com 10 e o Brasil com 50, e aí isso, obviamente, nos prejudicaria, apesar do efeito limitado na receita, porém, obviamente, tem impacto para definições de novos projetos. Então, a nossa tendo essas discussões entre os governos e chegando a um acordo, nós entendemos aí que é o melhor caminho e, obviamente, para as relações comerciais entre os países.
Ótimo, obrigado, Cláudio. Obrigado, Daniel. Bem claro. Ok. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone e levantar a mão para fazer perguntas por áudio. Bom, A sessão de Caroline, perguntas, desculpa. A vai sessão lá. de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Cláudio Braga para que faça as considerações finais da companhia. É, Caroline, obrigado pelo apoio, obrigado a vocês pela participação. Eu acho que os relatórios, as demonstrações financeiras, elas se explicam, né? Ali fica claro a melhora do trimestre. A gente espera voltar com vocês no encerramento do ano, no fechamento do ano, quando a gente publicar os números. E naquele momento também a gente tem a intenção de dar um pouco mais de detalhes sobre como fechou a aquisição, né, o projeto Athena, e infelizmente aí a gente para de falar e criar ponte para explicar isso. E para a inflação, como eu falei, vai continuar um assunto no radar em níveis até agora, né? Tudo isso é macro e é político, né? Isso é mais complicado de prever futuro. Mas assim, tudo sinaliza que também tende a positivo. Vamos aí esperar que mesmo a desaceleração aí da produção e venda de veículos que o Daniel colocou, pelo esforço aí da equipe gerencial da empresa, a gente também consiga aí equilibrar com o custo fixo e variável, em linha com isso, o impacto no resultado não venha na mesma tendência do que o impacto macro de produção e venda de veículo. Bom, eu acho que a gente pode sair para o almoço. Obrigado pelo tempo, pelo interesse de todos vocês, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, está aí o site de relação com investidores e o e-mail. Fiquem à vontade. Muito obrigado, a gente se fala no próximo trimestre. A videoconferência da MAHLE Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.